Atos dos Apóstolos 12, 25. Amém. Diz assim: e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Podem se assentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Se o irmão puder fazer um fundo musicalzinho com violão, louvado seja Deus. Hoje nós queremos meditar um pouco sobre dar a volta por cima. Mas eu não estou dizendo dar a volta por cima no sentido negativo, ou seja, você está numa situação adversa, numa situação difícil, e passar por cima do problema, passar por cima da situação caótica. Não é disto que nós pretendemos falar nessa noite. Eu quero falar no sentido de dar a volta por cima, é quando nós estamos numa situação adversa, é quando nós estamos enfrentando um problema, não importa de qual origem seja, e aí a gente busca a ajuda de Deus, busca a ajuda do alto, e o Senhor nos concede a vitória, e a gente dá a volta por cima. É impressionante como tem pessoas que depois de enfrentar algumas crises, dificuldades, talvez até consequência de um comportamento inadequado, mas é impressionante como tem pessoas que têm essa capacidade de se recuperar, de entrar diante de Deus e se recuperar e passar a ter uma vida muito melhor do que antes de ter tido a queda ou a falha. João Marcos foi um homem assim, foi um homem que falhou, foi um homem que fracassou na sua jornada cristã, mas em dado momento ele foi se reerguendo, ele foi se endireitando até se tornar um canal de bênção na mão do Senhor. Tenho por mim que nesta noite há entre nós pessoas que chegaram aqui, quem sabe com a consciência pesada, devido a alguma falha, algum comportamento inadequado, algo que fez que não deveria ter feito, mas você chegou aqui cabisbaixo. Mas eu quero te dizer que nesta noite é a noite de você dar a volta por cima. Se você decidir, se você aceitar a palavra de Deus, se você aceitar a ajuda do alto, Deus pode mudar, Deus pode reverter tudo e te dar a vitória para a glória do nome dele. Se não, nós vamos acompanhar isto com base na vida de João Marcos. Vejamos como era a vida de João Marcos antes dele dar a volta por cima, antes dele ser um homem vitorioso, antes dele ser um instrumento na mão de Deus. Porque a maioria das pessoas que conseguem ser instrumento na mão de Deus, quando você olha para trás, olha o passado, é um passado de sofrimento, é um passado onde ele fracassou, mas reergueu em Deus e Deus fez dele um vencedor. Eu penso que não é diferente comigo, eu penso que não é diferente com você, eu penso que não é diferente conosco, porque Deus não muda. Esta é a noite de pessoas aqui, dar a volta por cima. Vamos acompanhar a vida de João Marcos em alguns textos. Em primeiro lugar, possivelmente, quem era João Marcos? Possivelmente foi Marcos que fugiu desnudo, com base em Marcos 15, 51, 52. Percebam que eu estou falando de possibilidade. Não pretendo ser dogmático, não pretendo dizer que de fato era. Eu estou apenas acompanhando a linha
linha de raciocínio dos estudiosos, porque muitos deles acreditam que este jovem que vocês estão vendo aí neste versículo, que quando Jesus estava para ser preso, ou estava sendo preso, ele foi seguindo Jesus apenas enrolado num lençol. Quando os guardas perceberam e lançaram mão deste jovem, a Bíblia diz que ele soltou as mãos, nós entendemos, para se defender e fugiu nu, ficando o lençol nas mãos dos guardas. Os estudiosos acreditam que este texto se trata de João Marcos por duas razões. A primeira razão é porque na casa de João Marcos, a mãe dele hospedava uma igreja. Na casa de João Marcos, constantemente os irmãos reuniam para adorar a Deus, para orar ao Senhor, para glorificar o Senhor. Então, por causa disto, muitos pensam que este jovem era João Marcos. Muitos acreditam que a última ceia, a primeira ceia que o Senhor fez, e a última Páscoa foi num cenáculo na parte superior, na casa de João Marcos. E quando terminou a ceia, que ele foi para o jardim do Getsemane e que ele foi ser pego pelos guardas, João Marcos escutou aquela zoeira. Como já era de noite, possivelmente ele estava dormindo, ele apenas se enrolou num lençol e foi seguir Jesus. E foi exatamente nessa hora que ele teve que fugir. Esta é a primeira razão de muitos entenderem que era João Marcos. Mas ainda há uma segunda suposição. A segunda suposição é porque Lucas não se interessou em registrar acerca desse rapaz. João também não se interessou em registrar acerca desse rapaz, muito menos Mateus. Apenas Marcos registrou. Alguns pensam que era a forma dele dizer: eu estava presente quando Jesus estava sendo preso, eu estava lá, ainda que de forma inadequada. Mas deixe eu dizer, a forma de eu e você dizemos que nós estamos seguindo Jesus é numa entrega total a Ele, é nós glorificando, exaltando ao Senhor, é servindo ao Senhor. Esta é a forma de dizer que eu e você, que nós amamos o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora preste atenção. Por que este rapaz fugiu? Por que ele estava seguindo Jesus e fugiu? Já pararam para pensar? A causa deles ter fugido se chama despreparo. Tem muitas explicações, mas como o tempo não nos permite, eu vou me ater em apenas uma: despreparo. Ora, como seguir Jesus enrolado apenas num lençol? Como? Despreparo. Está preparado se ele tivesse vestido de forma normal? Ele estava seguindo apenas por curiosidade. Ele não estava compromissado com o Senhor. Quando as coisas apertaram, quando a dificuldade aumentou, ele fugiu. E o despreparo continua fazendo muitas pessoas desaparecerem, deixar de seguir o Mestre quando as coisas apertam. Quando a situação financeira não é propícia, muitos afastam da presença de Deus. Quando as lutas intensificam, como está acontecendo nesse período, muitos afastam, mas só afasta aqueles que são despreparados. Os despreparados sempre fogem, como este rapaz, mas aqueles que estão preparados, aqueles que estão apercebidos, aqueles que estão dando a volta por cima, não deixa de seguir o Senhor Jesus. Ele está doente, mas ele segue Jesus. Ele está passando dificuldade financeira, mas ele continua servindo Jesus. Ele está com problema no lar, ele continua servindo Jesus. Isso é só para quem quer dar a volta por cima. E se você é um que está preparado, eu acredito que tem disposição da parte de Deus em tua vida para segui-lo em qualquer situação. É o despreparo.
é o despreparo, não são as lutas, não são as adversidades, porque todos passam por isso. Este jovem fugiu, porque não estava preparado, vestido adequadamente. Se nós estivermos revestidos de Cristo, como Paulo nos ensina, nós seremos bênção na mão do Senhor. Se revista do Senhor Jesus Cristo nessa noite e permita a Deus fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus para Ele usar. Glória a Deus. Em segundo lugar, como era a vida de João Marcos? Eu disse que possivelmente ele estava despreparado. Mas em segundo lugar, João Marcos retornou para um ambiente. Preste atenção. João Marcos retornou para um local, para um ambiente que facilitava. Ei, escute, que facilitava. Preste atenção, facilitava o crescimento pessoal, o crescimento espiritual. Ele fugiu, na verdade, mas ele voltou para a sua casa, ele voltou para o seu lar. E como vocês estão percebendo no slide, eu coloquei aí Atos 12:5 e Atos 12:12. Nesses versículos nós descobrimos que a casa de João Marcos era um local aonde os crentes se reuniam. Tanto é verdade que quando Tiago foi morto ao fio da espada, em Atos 12, nós descobrimos isso. E Pedro estava sendo guardado, preso, para ser morto no outro dia, ou seja, assim que passasse a festa. A igreja na casa de João Marcos entrou em oração. E diz a Bíblia em Atos 12:5 que a igreja orava continuamente. Eles não deixavam de orar. Eles diziam assim: Deus, liberta o pastor Pedro. Senhor, entra com providência e liberta o pastor Pedro. Por certo, João Marcos estava participando dessa oração, ou no mínimo ouvindo essa oração. Ele estava num lugar que estava possibilitando ele crescer espiritualmente. Ele estava num ambiente propício a fazer dele um homem melhor. A mãe de João Marcos era de oração. As pessoas que habitavam na casa dele eram de oração. Ali tinha leitura da palavra do Senhor, ali tinha comunhão, ali tinha o partir do pão, ali tinha oração. E foi para este lugar que João Marcos voltou. Pode ser que ele tenha fugido sim, mas ele voltou para o lugar onde ele ia pegar suporte. Deixa eu dizer para você uma coisa: aqui é lugar de você se fortalecer. Nos cultos é lugar de você ouvir a palavra de Deus. É diante de Deus que você vai dar a volta por cima. É buscando ao Senhor, é orando ao Senhor, é ouvindo a palavra do Senhor. É que Deus vai fazer cada um de nós dar a volta por cima. Glória a Deus. Precisamos ficar em lugares que facilitam o nosso crescimento espiritual. Não podemos permanecer em locais que nos afastam de Deus. Eu e você precisamos ter este cuidado, porque Deus vai fazer você dar a volta por cima, mas Ele vai usar pessoas para isso. Essa casa era uma bênção. Você pode observar em Atos 12:12 que depois que eles oraram ali naquela casa continuamente, a Bíblia diz que o anjo foi lá aonde Pedro estava preso e libertou ele. De repente ele vai andando, certamente adorando o Senhor. E quando ele chega nesta casa, casa de quem? De João Marcos, aonde ele estava aprendendo. Ele bateu na porta. A serva, uma criada chamada Rode, foi e viu que era ele. Nem acreditou. E abriu a porta. E aí Pedro começou a testemunhar. Por certo, João Marcos estava lá. Por certo, João Marcos estava sendo alimentado. Por certo, João Marcos estava aprendendo a dar a volta por cima.
Ele estava diante do grande apóstolo Pedro. E por sinal, Pedro ainda disse assim: depois vocês anunciam Tiago. Ele voltou para um ambiente em que era frequentado por Pedro, era frequentado por Tiago, certamente por Mateus, por João, certamente pela mãe de Jesus que estava viva na época. Homens e mulheres compromissados por Deus. Não pense que você vai dar a volta por cima se você não andar no meio de pessoas compromissadas com Deus, se você não se deter no caminho de pessoas compromissadas com Deus, se você não se preocupar em conversar com pessoas que já têm experiência com Deus. Não pense, se você não buscar ser discipulado ou discipulada por homens e mulheres compromissados por Deus, você vai dar a volta por cima. Este jovem cresceu porque ele viveu num ambiente que tinha Deus, falava de Deus, tinha comunhão, tinha louvor, tinha glórias a Deus. E eu e você precisamos nos deter em locais assim. Bendito seja o Senhor. Agora desculpe, eu vou ter que falar. Muitos estão naufragando na fé e falam assim: Deus me ajuda, Deus me fortalece, mas não quer saber de ir para os cultos, não quer saber de participar das orações, em casa ora pouco ou quase nada, ou quase não lê a Bíblia, dificilmente vê um programa que edifica na TV. Como dar a volta por cima assim? Para dar a volta por cima, é preciso estar em ambiente, diante de coisas que vai facilitar, que vai contribuir o crescimento espiritual. Deixa eu dizer uma coisa: se eu cheguei aonde eu estou, é porque eu sempre procurei ficar perto de homens e mulheres de Deus, homens que eu observei e continuo observando, para aprender com eles. Não que eu vou abrir mão das minhas amizades, mas quando eu aproximo de alguém, é para procurar melhorar a vida deles. Então, se queremos dar a volta por cima, temos que fazer como João Marcos, retornar para num lugar que vai facilitar, contribuir o nosso crescimento espiritual. Light a blue, shai, lamanagashai. Cresça diante de Deus. Tem gente que diz assim: eu não preciso de pastor, eu não preciso de evangelista, eu não preciso dos mestres, aqueles que Deus chamou para ensinar. Tem gente que fala assim, mas eu vejo este rapaz diante de Pedro, diante de Tiago, aprendendo, pegando experiência e crescendo para dar a volta por cima. Aonde está aquele ou aquela que quer dar a volta por cima? Aonde está você que fracassou, mas quer dar a volta por cima? Aonde estão aqueles que querem sair daqui nesta noite de cabeça erguida, com um novo propósito diante de Deus? Aleluia. Que mais eu aprendo? Terceiro, Marcos foi tomado pela síndrome da descontinuidade. Eu gosto de falar sobre isso. Sabe o que é síndrome? No sentido figurado, são um conjunto de fatores ou características que, associadas a situações difíceis, causam insegurança, medo e faz com que as pessoas recuem. Deixa eu dizer uma coisa: Barnabé e Paulo foram a Jerusalém e levaram uma oferta para os irmãos. Quando eles voltaram de Jerusalém, trouxeram a João Marcos para a igreja de Antioquia, Atos 13.
E quando o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé para fazer missões, Marcos teve o privilégio de partir nessa viagem auxiliando Paulo e Barnabé. Porém, a Bíblia diz que quando chegou na região da Panfilha, ele retornou para a casa da mãe dele. Ele não suportou. Não sei se é porque ele era muito jovem e achou que fazer missões é turismo. E quando ele viu que fazer missões é sinônimo de luta, é sinônimo de abandono, é sinônimo de renúncia, quem sabe ele desanimou. Alguns pensam que é porque Paulo chegou enfermo nessa região. Quando Paulo sai da igreja de Antioquia, a Bíblia não relata que ele estava enfermo, mas quando ele chega no primeiro destino, em Gálatas capítulo 4, diz que ele estava enfermo. Quem sabe Marcos, vendo que ele ficou enfermo na trajetória, ele tinha pensado: eu não vou ficar viajando dessa forma, atravessando lugares perigosos para ficar enfermo, e voltou para casa. Certo é que ele não continuou. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quem estava pastoreando ele nesse momento? Era Paulo, era Barnabé. Mesmo assim, ele recuou. Pensa bem nisso. Era o apóstolo Paulo, não era qualquer um. Mesmo assim, ele não suportou. Ele até começou bem, João Marcos. Ele até começou bem, mas recuou. É igual muitos irmãos que começam bem a caminhada cristã, que começam bem um propósito, mas no meio do caminho recuam. É a síndrome da descontinuidade. Está fazendo algo para o Senhor e vem algumas características, alguns problemas que, associado à crise, causa desânimo e a pessoa recua. Foi isso que aconteceu com este jovem. Ele recuou, ele não continuou. É como eu tenho o hábito de dizer, é mais ou menos parecido com alguém que no início do ano fala: eu tenho como objetivo ler a Bíblia toda, e começa bem lendo o livro do Gênesis, até ler o livro do Êxodo e Levítico, que vai por aí, mas quando vai chegando na metade do caminho, perde o gosto para a leitura e para. É alguém que começa um propósito para Jesus salvar o esposo ou a esposa ou o filho, e está indo até bem, mas na metade do caminho, quando Deus está para dar a bênção, ele desanima. É alguém que começa servindo o Senhor na igreja, assim como vocês estão servindo, assim como eu estou, e a dificuldade vai aumentando e a gente para no meio do caminho. É a síndrome da descontinuidade. É aquele que continua, mas perde a força para caminhar. Deixa eu dizer, se alguém aqui estiver assim, eu quero te dizer que o Senhor Jesus está aqui para te ajudar a continuar, para dizer assim com você: não pare, continue, eu dou graça. Ele está aqui para dar força para mim, dar força para você, para a gente continuar. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos parar, nós temos que continuar. Satanás vai assoprar no seu ouvido, no seu coração, para você parar, para mim parar, mas nós temos negócio com o Espírito Santo que diz assim: continue, continue, não pare. Longa é a caminhada, mas devemos seguir. É um tal de começar e parar. É um tal de começa uma atividade e para. Começa um relacionamento e para. O povo de Deus deve sempre caminhar. Não podemos esquecer que Elias, por causa de uma mulher que ameaçou matá-lo, sentou num local desanimado e pediu a morte, pediu para morrer. Deus falou com o anjo: desce lá, oferece água para ele, pão, e diz a ele que longa é a caminhada. E aquele homem está lá pedindo a morte.
talvez parecido com você. O anjo veio e tocou nele: oi, acorda, bebe, come, porque longo te é a caminhada. Deixa eu te dizer, a caminhada é longa, mas tem água do céu, tem pão do céu, para você e para mim, que é a força que precisamos para caminhar na jornada cristã. A vida cristã não é mar de rosa, mas tem maná do céu, tem pão do céu, tem água da vida, tem força de Deus para nos ajudar a dar a volta por cima. O povo de Deus precisa ser forte, o povo de Deus precisa ser corajoso, o povo de Deus tem que erguer a cabeça, levantar a bandeira do Evangelho e no nome de Jesus Cristo seguir, seguir, seguir e sempre caminhar. Glória a Deus. Aleluia. Nesta noite, o Senhor está dizendo assim para alguns: não pare, continue. Está difícil, sim, mas escute, não foi fácil para o Senhor Jesus carregar a cruz. Foi tão difícil que ele caiu e foi preciso de alguém ajudá-lo. Só que quando as forças nossas estiverem esvaindo, nós temos um Deus que nos fortalece, nós temos um Deus que nos dá graça. Você serve um Deus que enche de autoridade, de graça e de força. Por isso Ele pode dizer: continue, continue. Bendito seja o Senhor. Mas quem era Marcos em quarto lugar? Preste atenção. Na primeira oportunidade que ele teve, ele não continuou. Ele parou, ele recuou. Mas na segunda oportunidade que Marcos teve, ele não desperdiçou a segunda oportunidade. Esse texto em que vocês estão vendo, Atos 15, do versículo 36 ao 39, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo assim: precisamos retornar, voltar aonde temos irmãos que aceitaram Jesus na primeira viagem missionária que fizemos. E aí Barnabé falou assim: acho justo nós levarmos João Marcos. Paulo era um cabra arretado, e ele disse: eu não vou levar João Marcos, eu não vou levar aquele que nos abandonou na Panfilha, eu não vou levar aquele que recuou. Paulo não tinha negócio com gente fracassada. Paulo diz: não, eu não levo. Você pode até levar, mas eu não levo. E o que Deus fez? Paulo chamou Silas para ir com ele. E Barnabé, que se chama filho da consolação, aquele que exorta, aquele que ajuda, levou João Marcos, até porque João Marcos era sobrinho dele. E um foi para um destino e outro para outro destino. Mas o que me chama a atenção é que neste momento em que Barnabé fala: vem comigo, João Marcos, ele aproveitou a segunda oportunidade. Ele deve ter pensado assim: na primeira vez que me chamaram, eu voltei atrás, mas dessa vez eu vou até o fim. Dessa vez eu vou aproveitar a oportunidade. Eu quero dizer com isso que Deus é o Deus da segunda oportunidade. Nesta noite Deus está dando oportunidade para você. Deus é o Deus da segunda oportunidade. E eu não sei se você que está me ouvindo nesta noite está diante da segunda, terceira ou quarta oportunidade, mas eu enfatizo, eu digo que Deus é o Deus da segunda oportunidade. Aproveita ela nesta noite. Eu sei que o Espírito de Deus está ministrando no teu coração. Eu sei que o Espírito Santo está revelando a pessoas aqui quais são as oportunidades que Ele está te dando. Atenta a voz do Espírito de Deus na
na sua alma aí agora e obedeça ao Senhor. É Ele que está te dando, não é o pastor Antônio, é o Espírito Santo, e eu tenho certeza que Ele está ministrando de forma diferenciada no coração daqueles que precisam. Aproveita hoje essa oportunidade, porque ela pode ser a última. Como Deus é bom. O apóstolo Paulo falou: não leva. Aí Deus trabalha no coração do Barnabé e falou: leva. Aí não, o homem rejeita. Deus não. Glória a Deus. Eu e você não podemos perder a oportunidade. E eu vou enfatizar de novo, porque o Espírito Santo fala forte aqui. Ele diz assim para mim, eu pensei assim, mas o que é, Senhor? Não preocupe, eu falo nos corações. Aleluia. Eu estou ministrando, você sabe o que Deus está falando no seu coração agora. Glória a Deus. E o Espírito Santo diz assim: não desperdice a oportunidade que eu estou te dando. Se queres dar a volta por cima, se queres ser vencedor, atenta para a voz do Espírito de Deus na sua alma, no seu coração, no seu íntimo. Deus quer que você dê a volta por cima. Bendito seja o nome do Senhor. É entre você e Deus. Pare de ouvir a voz de quem te distancia do propósito de Deus. Escute a voz do Espírito de Deus. Não abra mão do que Ele está ministrando no teu coração. Se abrires mão do que Ele está ministrando no teu coração, a consequência pode ser das mais trágicas. O bom é que Marcos não desperdiçou a segunda oportunidade. Se é para consertar, conserte. Lai show, Elamanagachai. Aleluia. Se é para consertar, Lamanagachai. Grande Deus, aleluia. Leplai show, rei managachai, show, rai, nevassou, lialai. Aleluia. Senhor é maravilhoso. Faz isso quanto antes. Assim diz Deus para você. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Adorado é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer te ajudar. Bendito é o nome. Santo é o Senhor. Deus quer te pegar pelas mãos e trazer assim, ó, te ajudar. Mas você precisa aceitar o agir, o trabalhar, a forma dele ministrar. Adorado é teu nome. Que mais? Eu aprendo com João Marcos. Quinto e último. Marcos decidiu não ser um fracasso permanente. Vou repetir. João Marcos decidiu não ser um fracasso permanente. Preste atenção. Ele tinha Deus que estava ajudando ele, que estava dando oportunidades para ele. Para dar oportunidade a João Marcos, Deus levantou pessoas. Preste atenção nas pessoas que Deus coloca no teu caminho. Aleluia. Deus levanta pessoas
Laixou, nevassou, deramanagachai, liaisou, dei, minique, achai. Aleluia, grande Deus. Fica atento, fique atento, fica atento, fica atento. Ele levantou Barnabé, ele levantou Pedro, porque Pedro diz que Marco era filho dele na fé. Significa que para Deus fazer com que João Marcos desse a volta por cima, ele usou pessoas. Se João Marcos tivesse se trancado no canto dele, se fechado, ele não teria dado a volta por cima. Se João Marcos tivesse se excluído de tudo, ele teria naufragado cada vez mais, porque Deus usa pessoas. João Marcos tinha Deus em favor dele, tinha Barnabé em favor dele, tinha Pedro em favor dele, tinha a mãe dele que era de oração, tinha uma casa que era reduto da presença de Deus. Mas se ele, escute, se ele não tivesse decidido, não tinha como Deus fazer nada por ele, não tinha como Pedro fazer nada por ele, não tinha como Barnabé fazer nada por ele, não tinha como a mãe dele fazer nada por ele. Mas ele decidiu, ele deve ter pensado: eu fracassei, mas não vou fracassar mais. Eu errei, mas não vou errar mais. Eu vou erguer a cabeça e vou caminhar ao lado de pessoas que vai melhorar a minha vida. Não ignore as pessoas que Deus coloca na tua vida. Não ignore as irmãs dos cabelos brancos que têm experiência, os irmãos que têm experiência. Não ignore. Eu me lembro, eu já falei aqui, vou falar de novo. Eu me lembro uma vez, a minha filha mais nova, a Thalita, ela veio falar comigo que ia fazer uma... ia ter um comportamento. Aí eu falei assim: não, faz isso não. Faz isso não, que isso não vai dar certo. Ela virou para mim e falou: ah, pai, o senhor é velho, né, pai? Sua careta, né? Falei: não vai, eu tô te avisando. Ela fez. Passou uns dias, ela mandou uma mensagem: pai, tô precisando falar com o senhor. Aí eu já sei. Aí ela ligou pra mim: pois é, pai, é. Então, sabe, né? Falei: o que aconteceu? Não deu certo, igual o senhor falou. Falei: eu já sabia. Mas eu sou velho, eu sou careta. Eu virei para ela e falei: onde você quer ter mais experiência do que eu? O caminho que você vai trilhar, eu já passei por ele. As dificuldades que você vai enfrentar e nem sabe como resolver, eu já passei por isso. Você pode ter mais conhecimento do que eu secular, porque cursa a faculdade, ou isso ou aquilo, mas isso não vai fazer você vencer em todas as áreas da vida. É verdade. Então escute as pessoas que Deus colocar na sua vida. Este homem decidiu não ser um fracasso permanente. A oportunidade está sendo dada hoje, mas a decisão é sua. Grande Deus. Nota como a vida deste jovem mudou. Um jovem que fracassou, que abandonou, que possivelmente fugiu nu. Olha como ele cresceu, como ele progrediu espiritualmente, a tal ponto de, em Colossenses 4, no versículo 10 e 11, na primeira prisão de Paulo, João Marcos estava lá auxiliando Paulo. Isso significa que num período, num intervalo entre a rejeição de Paulo e posteriormente quando foi preso, o crescimento de João Marcos foi tanto que Paulo aceitou ele para auxiliar ele na prisão. Este jovem deu a volta por cima de tal forma que em Filemão, versículo 24, Paulo chama ele de meu cooperador. Ser chamado de cooperador por Paulo, que privilégio.
Este jovem, a volta que ele deu por cima foi tanta que em 2 Timóteo 4, versículo 4 e 11, Paulo, quando estava preso na segunda prisão, queria ser morto, ele estava preso num calabouço, numa prisão muito fria. Ele falou com Timóteo: Timóteo, vem ter comigo depressa. Timóteo, vem depressa, traz uma capa para eu aquecer. Traz os pergaminhos, porque mesmo prestes a morrer, eu não consigo ficar sem ler, eu não consigo ficar sem Bíblia. Traz também os livros, e traz João Marcos, porque ele me é muito útil. Olha como Marcos cresceu. E eu quero abrir um parênteses aqui para nós, porque Paulo sabia que ele ia sair da prisão para a masmorra, da masmorra para a guilhotina. Ele sabia que ele ia ser morto. Mesmo assim ele diz: traz o pergaminho que eu quero ler, traz a palavra de Deus que eu quero ler. Deixa eu te dizer, diante de uma adversidade, diante de um perigo, você tem que se deter na palavra do Senhor. É ela que dá força, é ela que gera fé. Paulo falou: traz o pergaminho, traz a Bíblia, traz. E ele estava prestes a morrer. E nós que temos vida para frente ainda, nós nem pensamos talvez em ler. Em 1 Pedro 5,13, eu desculpo porque que ele cresceu. Porque Pedro, fazendo menção dele, fala: João Marcos é meu filho. Significa que ele foi discipulado por Marcos. Cuidado com quem você anda. Dependendo com quem você anda, com quem você fala, com quem você convive, você vai afastar mais de Deus. Mas se você andar como João Marcos andou com Pedro, a tendência é você crescer, a tendência é dar a volta por cima. Ele deu a volta por cima porque, sendo jovem, escute jovens, porque os jovens têm muita dificuldade de ficar perto de pessoas assim como eu, mais de idade. Acho que a gente é careta a maioria, mas João Marcos era novo, estava andando com um homem com mais experiência, a tal ponto de Pedro escrever: João Marcos é meu filho. Por isso ele deu a volta por cima, por isso ele cresceu, e ele cresceu a tal ponto de Deus usá-lo para escrever o evangelho que leva o seu nome. E fique sabendo que entre os 4 evangelhos, o primeiro a ser escrito foi de Marcos. Fique em pé. Glória a Deus. Escute aqui. Quem quer ser vencedor, quem quer dar a volta por cima, não tem outra coisa a fazer senão persistir, senão fazer como João Marcos. Se Deus deu vitória a este jovem que fracassou, Ele vai dar a você também. Mas deixa eu dizer, tem condições para isso. Deus deu a vitória a ele porque ele reconheceu. Ele voltou para um local que ajudou ele a crescer. Se você ficar longe da igreja, se você ficar longe de pessoas que facilitam o crescimento espiritual, esquece. Não vai dar a volta por cima. Temos que aprender a escutar conselhos das pessoas. Temos que aprender a ser discipulado pelas pessoas que Deus coloca perto de nós. E João Marcos deu a volta por cima por causa disso. A tal ponto de Paulo precisar dele 2 vezes na prisão, a tal ponto de Paulo chamá-lo de cooperador, e a tal ponto de Deus falar assim: escreve a história do Senhor Jesus. E os historiadores dizem que João Marcos escreveu o evangelho baseado nas narrativas, sabe de quem? De Pedro, porque Pedro andou com Jesus, Marcos não. Então ele escutou tanto Pedro falar que ele escreveu. Escute pessoas que têm comunhão com Deus, que você vai ser pregador, que você vai ser uma pessoa que ele vai usar no louvor. Ande com pessoas que andam com Deus. Aleluia. Faz assim quem quer receber oração. Glória a Deus. Eu não vou chamar a vir à frente, mas você sabe que Deus falou com você. É entre você e Deus. Vamos estar orando para que nós possamos ministrar a ceia. Pai bendito, Pai eterno, eu sei que o Senhor ministrou no coração de várias pessoas. E eu sei, Deus, que há pessoas aqui que precisam de aproveitar a oportunidade que o Senhor está dando nessa noite. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor continue ministrando e faça uma grande obra. Porque todos que estão aqui e que estão fracassados querem dar a volta por cima no nome do Senhor Jesus.
pode se assentar. Eu quero dar oportunidade para o João, que vai